Fala pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje na nossa videoaula vamos falar sobre o ciclo PDCA. Ciclo PDCA que muito mais do que uma simples ferramenta de gestão, podemos dizer que é uma metodologia de trabalho muito importante, uma grande aliada da melhoria contínua. Vamos tratar um pouquinho sobre melhoria contínua e vamos entender o que é o ciclo PDCA, o significado dessas 4 letrinhas, como surgiu, como que é a sua aplicabilidade e, sobretudo, a importância do ciclo PDCA dentro de uma empresa. Antes, vamos falar de melhoria contínua, já que, como eu disse, o ciclo PDCA é de vital importância para a melhoria contínua de uma empresa. E quando a gente fala em melhoria contínua, nós estamos admitindo que temos sempre algo a melhorar. Estamos admitindo que somos imperfeitos, que por mais que façamos para acertar, por mais que a nossa empresa esteja num caminho certo, esteja seguindo um plano traçado, e esse plano é um plano de sucesso, mas sempre há melhorias a fazer. Sempre tem coisas nas quais podemos ser melhores. Podemos fazer de uma maneira melhor, podemos corrigir defeitos, podemos aparar arestas que vão surgindo no meio do caminho. E que bom que temos a oportunidade de melhorar. O mundo evolui e evolui sempre. Uma coisa que dá certo hoje, para ela continuar dando certo do mesmo jeito amanhã, depois da manhã, ela precisa passar por transformações, precisa acompanhar a evolução. E uma empresa que quer continuar no mercado, que quer crescer, que quer acompanhar, deve sempre ter ativo um plano de melhoria contínua. E nesse sentido, o ciclo PDCA vem como uma ferramenta importantíssima. Mais do que uma ferramenta, uma metodologia de trabalho que deve ser aplicada de forma constante, de maneira cíclica. Por isso a gente chama de ciclo PDCA. Ele não tem fim, ele deve ser aplicado de maneira contínua. E a gente vai entender o porquê. Primeiramente, essas 4 letrinhas, o P, o D, o C e o A, então vem do inglês, né? O plan, o do, o check e o act. Ou seja, planejar, fazer, checar, analisar e, por fim, agir. Mas o ciclo não termina por aí. Como a gente está falando de um ciclo, então a gente parte do planejamento, vai para o fazer, o analisar, checar, o agir, e a gente pode voltar para o planejar, para o fazer, checar, agir, e assim por diante. Então, começando pela etapa do planejar. Tudo que vamos fazer, a gente já conversou muito sobre isso nas nossas aulas, é importante que se tenha um planejamento. Muitas empresas acabam ficando pelo caminho porque deixam de planejar, colocam a ação antes do planejamento. Vai fazendo, para depois parar e ver o que deveria ter feito. E muitas vezes, a hora que para, já é tarde demais, porque traçou um caminho errado. Foi caminhando simplesmente conforme a onda ia levando, né? Dançando conforme a música. Não você assumindo o controle e colocando a música que você quer dançar, a música que a empresa gostaria de dançar, a música que melhor se adequa para aquilo que a empresa quer. Então a gente precisa planejar e dentro desse planejamento traçar o caminho que a gente quer seguir. Nessa etapa de planejamento, podemos utilizar várias outras ferramentas que já estudamos, como por exemplo o brainstorming, tá? Porque na fase do planejamento nós vamos levantar qual é o nosso problema ou o projeto novo que queremos trabalhar, uma ação diferente, vai ser definido nesta fase do planejamento. Então, digamos que tem um problema para ser reduzido. O meu custo é X em despesas operacionais, por exemplo, eu quero reduzir esse custo de X para X menos 10%. Eis um problema a ser solucionado. Ou então, eu quero abrir uma nova área de vendas em determinada região do país ou do meu estado. Eis um problema a ser solucionado. O brainstorming ajuda muito, né? Nós já conversamos sobre isso em outras aulas, a
surgirem ideias das mais diversas, em setores diferentes, de pessoas diferentes, de camadas diferentes, pessoas com experiências diferentes, para que a gente consiga, de forma mais abrangente possível, captar todas essas ideias e entender o que eu devo fazer. Dentro dessa parte do planejamento, podemos também criar um plano de ação, que também já conversamos em aulas anteriores como deve ser um plano de ação. Feito todo esse planejamento, seja para reduzir o custo, seja para abrir uma nova área de venda, como que a gente vai fazer isso? Terminado o planejamento, eu vou para a ação. Eu vou fazer, vou executar, né? Colocar em prática aquilo que eu planejei. Como que eu planejei diminuir meus custos? Em que áreas que eu vou atacar? Quais custos que eu devo cortar sem prejudicar a operação da empresa? Fiz tudo isso, esse levantamento na área do planejamento. Planejei como deveria fazer. E agora eu vou para o do. Vou executar, vou fazer. Vou efetivamente trabalhar para reduzir esses custos. Ou efetivamente trabalhar para abrir aquela nova área de vendas. Feito isso, a gente precisa sempre checar, sempre analisar se aquilo que eu estou fazendo realmente está alcançando os resultados desejados, está dentro dos resultados esperados. Esta é a minha checagem, esta é a minha análise. Uma próxima etapa do ciclo, que não é a última, mas é a quarta, né? A gente vai para a ação. Na ação, a gente vai, de fato, definir quais mudanças serão necessárias para garantir a melhoria do processo. Olhando para os resultados que eu levantei a partir da checagem sobre aquilo que eu fiz e o que eu planejei. Aqui no ACT eu vou verificar tudo isso e definir quais mudanças ainda são necessárias. Feito isso, eu vou para um novo planejamento, faço novamente, checo e ajo. Agindo, defino novamente o que precisa ser mudado, faço um novo planejamento e assim por diante. Porque uma empresa é um organismo vivo e sempre precisa estar em constantes mudanças. Sempre precisa entender o que precisa ser melhorado. Já falamos sobre aquele ditado chinês que mares calmos não fazem bons marinheiros. Não podemos nos acomodar. Por mais que a gente ache que o cenário está legal para a nossa empresa, por mais que o faturamento esteja indo bem, esteja dando altos lucros, esteja sendo um case de sucesso, não podemos nos abraçar somente nos resultados de sucesso. Devemos olhar sempre para aquilo que não deu certo, ou para aquilo que mesmo dando certo, poderíamos ter feito melhor, para que possamos sempre continuar evoluindo, sempre buscar e entregar resultados melhores. Este é o princípio da evolução contínua. O ciclo PDCA, que ajuda muito na melhoria contínua, não é uma novidade. Ela já existe desde a década de 1950. Foi difundida lá no Japão, embora tenha sido criado por um cara americano, que foi para o Japão justamente para auxiliar empresas a implementarem processos de melhoria contínua. O ciclo PDCA pode ser aplicado em qualquer empresa, em qualquer organização, independente do seu tamanho. Podemos aplicar o ciclo PDCA em enormes multinacionais, mas podemos também aplicar o ciclo PDCA naquela pequena empresa ali da esquina do bairro. Numa empresa que está começando, assim como uma empresa que tem um século de história. Não importa. O ciclo PDCA pode ser aplicado e, mais do que isso, ele deve ser aplicado. Quando a gente fala em empresas maiores, empresas ou com uma organização maior que buscam processos de certificação como ISO 9000, entre outras, a adoção de um ciclo PDCA é imprescindível. Tá? Mas, mesmo que essa não seja a sua realidade, eu não penso em ter ISO 9000 na minha empresa é uma empresa pequena, mas você pode sempre evoluir, você pode sempre buscar uma melhoria contínua em todos os seus processos.
Você pode sempre aplicar um ciclo PDCA dentro da sua empresa ou em outros aspectos da nossa vida, até fora do aspecto empresarial. Como aluno, ou eu como professor, ou na nossa vida pessoal, o que nós podemos melhorar? E vendo isso, a gente faz um planejamento, a gente executa, a gente analisa e a gente age. Agindo, a gente planeja novamente, executa, verifica e age. Ciclo PDCA. Então guardem bem essas letrinhas. O P, o C, o D e o A. O plan, o do, o check e o active. Planejar, fazer, checar e agir.